Olá a todos, bom dia, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira, o que a gente chamou de Sextou com Livros, para comentar mais um bom livro com vocês. Hoje eu vou mudar um pouquinho o cenário, porque aqui no litoral norte da Bahia está um pouco chuvoso e não dá para gravar no lugar que eu mais gosto, que é na praia, né? Tem as vantagens e desvantagens. A vantagem da praia é a beleza do cenário, né? Que é muito bonito mesmo as praias aqui da nossa Bahia, né? E o inconveniente é que às vezes fica um barulho muito grande, eu fico concorrendo com Iemanjá, o barulho das ondas do mar e do vento atrapalha um pouco o som, né, do vídeo. Então aqui em casa é mais tranquilo nesse sentido, né? O cenário já não é tão bonito, apesar de ter uma porrada de livro muito bacana aqui atrás. Muito bem, o livro de hoje que eu vou comentar com vocês chama-se Arte Comentada, da pré-história ao pós-moderno. Então esse livro eu diria o seguinte, inicialmente, quem gosta de arte vai achar o livro bacana. Quem gosta de história também vai achar o livro bacana. E quem gosta de arte e de história, como é o meu caso, acha o livro muito bacana, muito bom, né? Por que eu não digo excelente? Eu não digo excelente porque no final eu vou fazer algumas críticas rápidas e vocês vão entender por que eu não entendo que esse livro é muito bom realmente, mas não é excelente, né? Esse livro, na verdade, ele é um livro grandão, né? Vocês estão vendo aí pela parte de capa, né? Ele é um livro largão, mas ele tem apenas 200 e poucas páginas, 200 páginas na verdade, né? 200 e poucas páginas. Então, para abarcar uma história da arte todinha, né? Da pré-história ao pós-moderno, você vê que não daria em 200 páginas. O livro aqui já teria que ter pelo menos 3 tomos, né? Porque ele é muito ilustrado, né? Tem muito texto, obviamente, mas ele é muito ilustrado. Então eu vou pincelar 3, no final eu vou fazer a crítica que eu gostaria de fazer sobre o livro, né? Eu li recentemente, eu gosto muito dessa temática, né? De história da arte. Já fiz alguns cursos e continuo fazendo sobre esse assunto que me fascina bastante, né? Na capa do livro tem logo a Mona Lisa aqui, né? Como vocês estão vendo. Então eu vou pincelar 3 pedaços, né? Que eu achei assim muito bacana do dizer do livro. O livro ele é dividido em vários tomos, assim, vários capítulos, e para vocês terem ideia, os capítulos são divididos nos seguintes agrupamentos, né? Nascimento da arte, da pré-história à Idade Média, o renascimento da arte, Renascença e Barroco, século XIX, o nascimento dos ismos, século XX, a arte moderna, e o século XX e além, arte contemporânea, já é mais aqui da nossa época, né? Muito bem, quando ele está falando ainda da primeira parte, né, do nascimento da arte, da pré-história à Idade Média e seguinte, ele tem um trecho aqui que eu acho muito bacana, que ele vai colocando a evolução da arte, né, e como um povo foi adquirindo e mudando a arte do outro, né. Foi o caso que aconteceu com os romanos em relação aos gregos, né, tanto com relação à arte quanto à ciência, quanto à organização política e tudo, eles herdaram, né, e adquiriram muita coisa relativa aos gregos, né? Que os romanos não eram burros, né? Com certeza. Então o que que tem uma frase aqui do poeta Horácio, né? Que ele resume bem isso. Ele diz assim, ó, ele observou com ironia, ele diz assim: a Grécia conquistada conquistou seu brutal conquistador. Ele conquistou através da cultura, da arte, na verdade, né? A Grécia conquistando o romano que o conquistou fisicamente, né? Nas batalhas. Muito bem, eu achei interessante essa frase só dessa primeira parte. Aí, porque são tantos artistas, né, gente? São tanta coisa que não tem nem como eu detalhar isso aqui para vocês. O livro que eu comprei, que eu esqueci de falar dos autores, né? Quem são os autores? É Carol Strickland, PhD, e John Boswell, mas não tem nenhum dado mais detalhado nesse livro sobre esses 2 autores. Por isso que eu não, como é de praxe aqui, eu falo um pouco sobre os autores, mas eu não tenho dados sobre esse autor, também não fui pesquisar na internet, preferi concentrar mais na leitura do livro. Então, como eu estava colocando, eu comprei esse livro na livraria aqui em Salvador, e quando eu peguei o livro, achei que o livro era usado. Eu digo, rapaz, que coisa mais estranha, né? Mas parecia usado mesmo, mas assim, o que me interessa é o conteúdo, né? Não é se o livro é usado ou não, se alguém já leu, muito pelo contrário, né? Aí comecei a ler, mas nas primeiros capítulos, logo em 2, 3, 4, 5 capítulos, ele começou a soltar as folhas só. Então eu acho que ele é usado mesmo. Mas é muito bom, é tão bom que eu não fiz muito questão disso, né? Depois eu arrumo um jeito de colar aqui as folhas que várias delas soltaram. Mas eu queria, assim, destacar, são tantos grandes
pintores, grandes desenhistas, grandes artistas, que é danado, mas eu vou destacar dois aqui, que a maioria todo mundo conhece, obviamente, mas tem passagens da vida deles que para mim foi inédita, e quem sabe não é inédita para você, né? Então eu vou destacar apenas o Leonardo da Vinci, né? E depois um pouquinho das aventuras aqui do Michelangelo, né? Do Caravaggio, né? Muito bem, eu vou só citar aqui duas partes, né? E um sobre a Mona Lisa, né? Que é a capa desse livro aqui. Então, o Leonardo da Vinci, né? O termo homem da Renascença veio a significar um indivíduo de talentos múltiplos, que irradiava saber. Seu protótipo foi Leonardo, que chegou mais perto desse ideal do que qualquer outra pessoa de então e desde então. Leonardo foi universalmente admirado por sua bela aparência, seu intelecto e seu charme. Sua beleza pessoal não podia ser maior, segundo a opinião de um companheiro desse homem alto, de longos cabelos louros, de quem cada movimento era a pura generosidade e cujas habilidades eram tão excepcionais que ele resolvia prontamente qualquer dificuldade. Como se não bastasse, Leonardo cantava divinamente, pelo menos não sabia. E sua encantadora conversação conquistava todos os corações. Que personalidade foi Leonardo da Vinci, né? Ávido alpinista, também eu não sabia que ele tinha sido alpinista. Leonardo adorava escalar as montanhas e era também fascinado pelo voo. Isso aí a gente desconfia, né? Quando via pássaros em gaiola, pagava ao dono para soltá-los. Esboços de asas eram frequentes nos cadernos em que projetava os inventos voadores que veio a construir. Isso nós sabemos, né? Helicóptero, paraquedas e tal. Ele próprio os experimentava na esperança de se alçar às alturas. Certa vez escreveu quero realizar milagres, ambição evidente em suas invenções, uma máquina para remover montanhas, um paraquedas, um helicóptero, um tanque blindado, um sino de mergulhador. Um gênio, né? Leonardo da Vinci. Leonardo fez mais que qualquer outro para criar o conceito de gênio artista. Quando deu início ao seu primeiro projeto, o artista era considerado um artesão servil. Ao acentuar permanentemente os aspectos intelectuais da arte e da criatividade, Leonardo transformou o status do artista em, segundo suas palavras, Senhor e Deus. Seu brilho tinha uma mácula. O pintor contemporâneo Vasari qualificou Leonardo de volúvel e cheio de caprichos. Isso também eu não sabia. Sua curiosidade era tão onívora que as distrações o atraíam constantemente de um projeto incompleto a outro. Quando foi contratado para pintar um altar, dedicou-se antes a estudar o movimento das marés do Adriático. Que coisa, gente! E inventou sistemas de prevenção de deslizamentos da terra. Um padre disse que Leonardo ficou tão obcecado com suas experiências matemáticas que nem conseguia pegar nos pincéis. Porque ele era matemático também, né? Menos de 20 trabalhos de Leonardo sobreviveram. Isso também não sabia. Menos de 20 trabalhos. Morreu aos 75 anos na França, onde fora chamado de Francisco I, né, o rei, unicamente para conversar com o rei. Em seu leito de morte, segundo Vasari, Leonardo admitiu que tinha ofendido Deus e a humanidade por não desenvolver sua arte como devia. Achei esse resuminho da biografia, né, de Leonardo da Vinci muito bacana. E tem um resumo aqui da Mona Lisa, né, vou colocar ela aqui para você também. O quadro, né, todo mundo conhece, mas é genial, né, que tem muitos detalhes, gente, que eu mesmo não sabia e gostaria de compartilhar com vocês. Então diz assim, esse trechinho, né, esse quadrinho sobre a Mona Lisa. Decorou o quarto de Napoleão Bonaparte, até ser levada para o Louvre em 1804. Provocou engarrafamentos no trânsito de Nova York, quando 1,6 milhão de pessoas se precipitaram para vê-la numa exposição de 7 semanas. Em Tóquio, permitia-se a cada visitante 10 segundos apenas para olhar o quadro. O objeto de toda essa atenção foi o retrato mais famoso do mundo, ou seja, a Mona Lisa. Historicamente, ela não era uma pessoa importante, mas provavelmente a jovem esposa de um mercador florentino chamado Giocondo. Mona era a abreviatura de Madonna, que quer dizer Nossa Senhora. O retrato definiu os padrões para a alta renascença em vários aspectos decisivos.
o uso da perspectiva com todas as linhas convergindo para um único ponto de fuga atrás da cabeça de Mona Lisa e a composição triangular estabeleceram a importância da geometria na pintura. Era diferente dos rígidos perfis dos retratos que haviam sido a regra geral, pois mostrava a imagem numa postura natural, relaxada em 3/4. Observe que é isso mesmo que está na pintura do genial Leonardo da Vinci. Para chegar a esse conhecimento exato de anatomia, tão evidente nas mãos de Mona Lisa, Leonardo morou no hospital, onde estudou esqueletos e dissecou mais de 30 cadáveres. E coisa, isso eu também não sabia. Uma das primeiras pinturas em tela destinadas a serem penduradas na parede, a Mona Lisa realizou plenamente o potencial do novo veículo, a tela. Em vez de tomar como ponto de partida as figuras delineadas, como os pintores costumavam fazer antes da Renascença, Leonardo usou o claro escuro, né, para modelar as feições por meio de luz e sombra. Começando com tonalidades escuras, ele construiu a ilusão de feições tridimensionais com várias camadas de vidrado fino semitransparente. Até as pupilas de Mona Lisa foram compostas com sucessivas camadas finas de pigmento. Essa técnica do escumato apresenta um conjunto, segundo as palavras de Leonardo, sem linhas ou fronteiras, a maneira de fumaça, é o esfumato, né? As cores vão do claro ao escuro, numa gradação contínua de tonalidades sutis, sem bordas definidas que as separem. As formas parecem emergir das sombras e se misturar nelas. E ela tem o famoso sorriso, né? O sorriso de Mona Lisa. Para evitar a solenidade dos retratos formais, Leonardo contratou músicos e bufões para distrair a modelo. Que coisa, gente! Embora deixasse frequentemente o trabalho incompleto devido à frustração, quando suas mãos não acompanharam a imaginação, esse quadro foi imediatamente aclamado como obra-prima e influenciou muitas gerações de artistas. Em 1911, um trabalhador italiano, indignado pelo fato de que o melhor da arte italiana residia na França, roubou o quadro do Louvre para devolvê-lo ao solo pátrio. Que coisa! A Mona Lisa foi encontrada no quarto miserável do patriota 2 anos depois, em Florença. Isso eu também não sabia, que ele tinha sido roubado para colocar na Itália, né? Por esse maluco aqui. Em 1952, havia mais de 60 versões da Mona Lisa. Olha que coisa! Desde a Mona Lisa de Cavaignac, de Marcel Duchamp, em 1919, até a série em silkscreen de Andy Warhol e a imagem de Jasper Johns, de 1983. A Mona Lisa é não só o mais admirado, como o mais reproduzido de todos os quadros do mundo feito até hoje. Então eu tinha que colocar, não é, como no comentário desse livro, um belo livro para vocês. Muito bem, e aí, mas só para finalizar aqui esse nível de comentário, que é do conteúdo do livro, é também sobre Michelangelo. Né? Michelangelo é outra criatura assim marcante, né, na história da arte do mundo, né? Caravaggio. Então, resumidamente, assim que ele colocou uma parte que eu achei bacana, e tem coisas também que eu não conhecia e talvez vocês não conheçam sobre Michelangelo. Então, Michelangelo foi criado por uma ama de leite, cujo marido era um cortador de pedras. O menino cresceu interessado em escultura, desenho e arte, apesar das surras que levava para forçá-lo a uma profissão respeitável, entre aspas, né? Mas o príncipe Lourenço o Magnífico, da família Médici, reconheceu o talento do garoto e, quando Michelangelo tinha 15 anos apenas, levou para a corte florentina, onde o tratou como se fosse um filho. Foi Michelangelo quem mais contribuiu para elevar o status da atividade do artista. Acreditando que a criatividade era uma inspiração divina, quebrou todas as normas. Os admiradores se referiam a ele como o divino Michelangelo, mas o preço da glória foi a solidão. Certa vez Michelangelo perguntou a seu rival, o Gregário Rafael, que vivia cercado de cortesãos: "Aonde você vai com tanta gente?
tão contente quanto Monsenhor. E Rafael desferiu a resposta: aonde você vai? Solitário como um carrasco. Michelangelo, né? Então Michelangelo se recusava a ensinar aprendizes e não deixava ninguém ficar assistindo enquanto trabalhava. E coisa interessante, enquanto outros faziam ensinar, né? Com vários outros grandes artistas, né? Quando o reprovavam pelo fato de não ter se casado e não ter deixado herdeiros, ele respondia: olha só, sempre tive uma esposa muito exigente na minha arte e meus filhos são as minhas obras. Era muito emocional, rude e excêntrico. Só se sentia feliz quando estava trabalhando ou escolhendo um bloco de mármore na pedreira para fazer a escultura, né? Seu humor podia ser cruel. Quando lhe perguntaram por que uma coruja, num quadro de outro artista, era tão mais convincente que os outros elementos, ele respondeu que todo pintor faz um bom autorretrato. Arquiteto, escultor, pintor, poeta e engenheiro, Michelangelo não conhecia limitações. Certa vez quis esculpir um colosso numa montanha inteira. Fez esculturas até a sua morte, com quase 90 anos. Suas últimas palavras foram: Leonardo está morrendo justamente quando... Lamento estar morrendo justamente quando estou aprendendo o alfabeto da minha profissão. Um gênio, né? Michelangelo, Caravaggio, né? Um gênio. Bom, então para fechar esse vídeo, que já está um pouco demorado, mas é porque não tem como, esse livro é muito bom mesmo, eu vou fazer algumas críticas que eu julgo importantes. Primeiro, o livro chama-se Arte Comentada da Pré-História ao Pós-Moderno, e ele se restringe, vamos dizer assim, à arte ocidental, e não só a toda a arte ocidental, né? Mas ele não fala, por exemplo, da América Latina, da América do Sul, da América Latina. Não tem nenhum artista nesse livro dessa região do mundo. Não fala nada da arte africana, é como se a África não existisse. E não fala nada da arte do Oriente, fala um pouco, né, da arte do Oriente Médio, mas do Oriente mesmo, ou seja, China, Japão, todos aqueles países para lá e Oceania. Não há nesse livro nenhuma referência, nenhum artista. Então, por exemplo, como é que a pessoa pode falar em arte, né, e da pré-história ao pós-moderno, sem citar só os nossos, só meia dúzia que eu vou falar aqui: Portinari, Cândido Portinari, Aleijadinho, Oscar Niemeyer, Sebastião Salgado, grande fotógrafo, porque ele fala de fotografia também nesse livro, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, só para citar 6 nossos, né? Então um livro desse é incompleto, por isso que eu digo que tem que ser o volume 1, volume 2, volume 3, estou esperando os outros volumes aí, né? Outra coisa que eu critiquei um pouco nesse livro é o seguinte, talvez por custo, né? As cópias em preto e branco de quadros de pintura que tem cor, ou seja, tem quadros que são fundamentais. Por exemplo, tem uma parte que ele fala de Gauguin, Paul Gauguin, que Gauguin diz que a vida é cor. E aí alguns quadros aqui que ela coloca, e eles colocaram a foto, né, e fizeram referências e falaram sobre o quadro, está em preto e branco, quer dizer, não fez o menor sentido, né? Então isso realmente é complicado, não dá para entender por que foi feito isso. Era melhor não ter colocado a foto do quadro, né? E outra coisa é que às vezes ele faz citações, não vou dizer aqui, mas faz citações de pinturas famosas de determinados artistas, né? E ele não mostra no livro a obra, então fica um negócio meio incompleto, né? Se você citar uma obra muito boa, muito famosa de um artista, e não colocar a foto dela mesmo ali colorida, fica complicado. Então essas críticas que eu faço ao livro, mas realmente é um livro muito bom, viu? Fique em paz, obrigado por ter chegado até aqui. Esse livro realmente é muito bom. Quem gosta de arte, quem gosta de história, quem gosta das duas coisas juntas, vale a pena adquirir, viu? Por favor, comentem o que desejarem, né? Curtam o vídeo, coloquem o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda.